falar de um nutriente bastante polêmico, né? O queridinho das academias, né? E do ganho de massa magra. É verdade que as proteínas, elas ajudam no ganho de massa magra? Sim, é verdade. Temos que dar esse crédito para elas. As proteínas, elas são nutrientes essenciais para a construção, então, porque elas são construtores, então, para a construção de músculos e tecidos no organismo. Então, como o tecido muscular, né, ele precisa de nutrientes construtores, as proteínas vão desempenhar um papel-chave nesse processo. Então, é muito importante a gente entender as fontes alimentares de proteínas para que a gente possa incluí-las na nossa alimentação e ter um aporte adequado para conciliar com o ganho de massa muscular também. Bom, então a gente tem as fontes de origem animal, que são as carnes em geral, seja ela suína, bovina, carne de aves ou peixes, ou outros tipos de animais também, não convencionais, os ovos, os leites e derivados e também os suplementos à base ou de proteínas do leite, do soro do leite, como o whey protein, ou a base também de albumina do ovo. Tá? Então a gente pode, e a gente tem um whey também que chama beef protein, que é extraído através de carne, para pessoas que têm intolerância à lactose. E a gente tem os de origem vegetal. De origem vegetal, as maiores fontes são os cereais e leguminosas, principalmente as leguminosas. Tá? Os cereais têm uma quantidade muito menor e eles vão favorecer o aporte adequado quando combinado com leguminosas. Então, as leguminosas têm um teor muito maior em relação aos cereais. Então, as leguminosas, quem são? Os feijões, as vagens, tudo que dá em vagem, né? Feijão, soja, lentilha, grão de bico, enfim, todos esses daí. E aí, por isso que uma pessoa que é vegetariana, muitas vezes, ela não vai consumir os produtos de origem animal, mas ela vai buscar a proteína através desses alimentos. Então, ter um aporte adequado de proteína através desses alimentos é extremamente importante. E aí vem a famosa pergunta, né? Quanto de proteína eu tenho que ingerir para que eu possa ter um ganho de massa magra? Aí a resposta vai depender, claro, de vários fatores. Primeiro, o seu nível de atividade física, é óbvio, né? O que você treina? Você treina musculação? Você treina funcional? Você faz treino resistido? Qual é o seu tipo de treino para que a gente saiba quanto de proteína colocar? Tá? Você trabalha com endurance, que são atividades de longa duração, por exemplo, corrida, natação acima de 1 hora, pedal, enfim, tudo acima de 1 hora. Então a gente precisa saber quais são. Precisa saber o peso corporal, porque é óbvio que eu não vou dar uma quantidade de proteína para uma pessoa de 60 quilos igual a uma pessoa de 100 quilos. Então, a quantidade também vai mudar, porque o requerimento individual vai mudar também. E a altura também é importante para a gente ter uma noção de composição corporal dessas pessoas. Então, todos esses fatores, na hora da gente fazer o cálculo, né? Porque peso e altura ela vai entrar para outros cálculos, o peso sim para o cálculo de proteína e o tipo de nível de treino também é bastante importante. Então, isso vai variar. Então, pessoas sedentárias geralmente de 0,8 a 1 grama por quilo de peso, né? Pessoas exercício de endurance de 1,2 a 1,6. Já a academia pode variar bastante dependendo do nível. Funcional também pode variar bastante, podendo chegar até 2 gramas por quilo de pelo, né? O que é bastante importante da gente entender nesse processo? O cálculo deve ser realizado por uma nutricionista. Por quê? Porque quando chega aqui no consultório, a gente vai avaliar alguns fatores alimentares. A gente vai avaliar o padrão de consumo alimentar dessa pessoa e verificar se a ingestão dela já está adequada em proteína para o objetivo. Se não estiver, a gente pode aumentar o aporte pela alimentação, se necessário. Se não for possível atingir pela alimentação, aí sim a gente parte para uma suplementação. Então é muito importante que um nutricionista faça esse cálculo para ajudar você a obter seu objetivo de ganho de massa. E além da pergunta, né, se a proteína contribui para o ganho de massa, a gente vai ter uma outra pergunta bastante interessante, né, muito feita aqui no consultório: qual é o melhor horário para ingerir a proteína? Então é muito difundido nas academias que a gente tem que ingerir as proteínas já que você sai do treino. Mas hoje os estudos têm demonstrado que não é necessário ingerir após o treino.
O importante é manter um aporte adequado de proteínas ao longo do dia. Então, todas as refeições que você fizer, se você ingerir alguma fonte de proteína, é bastante importante, né? É lógico que a nutricionista vai calcular para você a quantidade e aí ela vai distribuir isso ao longo do dia. Mas também, se você se sente bem em sair da academia e consumir, não tem problema em relação a isso, mas não é uma regra, tá? Você, não deu tempo, não precisa ficar desesperado. Na próxima refeição, você consome a proteína. Então, não é necessário consumir assim que você sai da academia, pode ser fracionado tudo ao longo do dia. E aí a gente, para isso, precisa incluir alimentos fontes de proteína ou, se necessário, suplementos proteicos. Mas existem muitos estudos recentes que demonstram que a ingestão de proteínas antes de dormir contribui muito mais para o ganho de massa. Então, colocar um aporte de proteínas antes de dormir não precisa ser o suplemento, tá? Pode ser um iogurte, pode ser um copo de leite, mas se está indicado para você um suplemento proteico, um whey protein, por exemplo, pode ser sim um scoop de whey protein antes de dormir. Então, antes de dormir, também é uma ótima estratégia para o ganho de massa muscular, porque à noite a gente tem a liberação do hormônio GH e esse hormônio é o que vai contribuir muito para a síntese proteica e para o ganho de massa muscular à noite. Aí entra a importância de um outro fator que nós vamos falar mais para frente, que é o sono. Por isso que o sono é bastante importante, até mesmo para o ganho de massa muscular. Então, para que ninguém esqueça, eu vou reforçar aqui para vocês, olha. É fato ou fake que precisa ingerir proteína assim que acaba o treino? É fake, gente. Não precisa, tá? Não deu tempo, saiu da academia, não deu tempo de passar, fazer o shake, não tem problema, não fique desesperado. Na próxima refeição, você inclui um bom aporte proteico que você vai ter a síntese proteica desejada também. Mas agora, se você saiu da academia com fome e sim, você quer consumir uma fonte proteica, então aí vai algumas sugestões para você, tá? Os ovos são uma ótima fonte, né? Eles têm em média 13 gramas de proteína em cada 100 gramas, então você pode colocar, claro, tem bem mais, então a sugestão é sempre coloque um ovo inteiro e 2 claras, ou 3 claras, ou 2 ovos e 2 claras. Você pode fazer na forma de omeletes, ovos mexidos, ou até mesmo cozidos, se desejar. Você pode ingerir na forma de leites, hoje a gente tem leites enriquecidos com proteínas, com maior teor de proteínas, queijos também, iogurtes também são boas fontes de proteína. Ou por meio de suplementos, né? O whey protein, ou barrinhas de proteína. E hoje a gente tem algumas formas aí chamada crisp, que são bolinhas que você pode adicionar aí com frutas para você estar consumindo, tá? Eu tampei a marca para que não haja nenhum conflito de interesse, né? E para que não falem que eu estou propagando nenhuma marca, mas a gente tem aí algumas marcas que oferecem esses crisps, que são bolinhas, né, crocantes e são ricas em proteínas. Dá para usar em preparações e também dá para colocar em cima de frutas, são crocantes, são bem gostosos. O problema do suplemento é que eles são caros, né, então dependendo do nível socioeconômico, a pessoa às vezes acha um pouco pesado estar pagando esses suplementos. Então, o custo é elevado, então nem sempre é necessário. Dá para se obter um bom aporte proteico também pela alimentação. Tá? Qualquer dúvida, é só perguntar para a sua nutricionista que ela vai ajudá-lo como você pode aumentar o aporte proteico sem precisar estar utilizando suplementos. Mas se você quer utilizar o suplemento, que é óbvio que tem um teor bem maior e muitas vezes a digestibilidade é boa e a vantagem de um suplemento proteico é que eles têm também um grande teor de leucina, que é um dos nutrientes um dos aminoácidos, né, presentes ali que contribui bastante na síntese proteica. Então, essa é uma vantagem desses suplementos, tá? Mas lembrando que os alimentos de origem animal, principalmente ovos, e leites, né, a gente também vai ter esse aporte de leucina, não tão grande muitas vezes quanto um suplemento, mas a gente vai ter. Então, é sim possível obter pela alimentação. Qualquer dúvida, mande seu comentário aqui nos comentários que eu posso te ajudar. E é muito importante falar novamente, reforçar que eu deixei aqui o link de um e-bookzinho de pré-treino, pós-treino, e onde esses materiais aqui que eu comentei, algumas das informações, também está lá. Então, clica aqui no link e baixe seu e-bookzinho gratuitamente.